Um esqueleto de 12 mil anos, encontrado no Nordeste do Brasil, não só reescreveu a história do mundo, mas fez a comunidade científica internacional gritar que era fraude. E o pior, se o Brasil realmente for o berço da humanidade nas Américas, a história que você aprendeu na escola é uma mentira conveniente, cuidadosamente mantida em segredo por quem não quer ver o mapa mundi virar de cabeça para baixo. Essa não é uma teoria da conspiração, é um fato. E o palco dessa revolução silenciosa não é Nova York ou Londres, é o Piauí. Um lugar que a maioria dos livros de história, especialmente aqueles escritos no hemisfério norte, prefere fingir que não existe. A verdade é que, durante décadas, a ciência foi controlada por uma narrativa única, a teoria Clovis First. Você lembra dela, né? Aquele papo de que os primeiros humanos só entraram nas Américas há uns 13.500 anos, atravessando o Estreito de Bering, quando ele estava congelado. Eles eram caçadores da cultura Clovis, no que hoje é o Novo México. Simples, limpo e convenientemente centrado nos Estados Unidos. Mas aí, o Brasil resolveu estragar a festa. Esqueça o Alasca. Esqueça o Estreito de Bering por um segundo. Em 1973, uma arqueóloga baixinha, teimosa e visionária chamada Niede Guidon pisou em um deserto de pedra no Piauí. Ela não estava procurando ouro. Ela estava procurando o tempo. O lugar é a Serra da Capivara, um parque nacional que parece ter saído de outro planeta, com seus paredões vermelhos, cavernas imensas e um calor que te lembra que você está no meio do sertão. E esses paredões? Eles são a maior galeria de arte rupestre do mundo. Tipo, disparado. Niede e sua equipe começaram a escavar. E não demorou muito para o chão da toca do boqueirão da Pedra Furada começar a gritar a verdade. Eles acharam fogueiras. Simples fogueiras. Restos de carvão. Ferramentas de pedra lascada. Mas o carbono 14 dessas fogueiras não estava batendo com o roteiro. Não estava batendo em 13 mil anos. Estava batendo em 15 mil, 20 mil, 25 mil. E pasmem, até 32 mil anos atrás. 32 mil anos. Se isso fosse verdade, significava que humanos modernos estavam no Brasil milhares de anos antes de qualquer um na América do Norte. E muito antes da teoria Clovis First sequer começar a ser cogitada. Tipo, a história da migração humana tinha que ser jogada no lixo e reescrita com tinta fresca brasileira. Imagina a cena. Você, cientista brasileiro, encontra a prova que muda a história da humanidade. Você publica. E a resposta que você recebe dos grandes nomes da arqueologia americana e europeia? Riso. E o dedo na cara. O argumento deles era previsível, mas brutal. Contaminação. Fogo natural. Macacos derrubaram pedras. Eles diziam que as pedras lascadas não eram ferramentas, mas sim pedras que caíram. Isso é geopolítica científica pura. Quem escreve a história detém o poder de contar a história. Vamos dar um zoom no que a Serra da Capivara realmente revela. Não são apenas datas antigas, são as histórias nas paredes. Pensa comigo. 12 mil anos atrás. O que a gente imagina? Homens das cavernas, brutos, caçando mamutes com lança simples, certo?
Agora olha para as pinturas de Capivara. Elas são complexas, dinâmicas. Elas mostram cenas de caça em grupo, com estratégia e coordenação. Elas mostram rituais de dança. Elas mostram, pasme, cenas de sexo explícito. Não é só arte. É um registro social detalhado. Uma das cenas mais famosas, na Toca do Pajaú, mostra um grupo de caçadores cercando uma capivara gigante. A técnica, o movimento, é quase um storyboard de cinema. Isso mostra uma sociedade com linguagem complexa, com transmissão de conhecimento e, o mais importante, com tempo livre para pensar em arte. E tem mais. Muitas figuras são antropomorfas, mas com traços animais. Elas estão dançando em círculos. Isso sugere crenças religiosas elaboradas, xamanismo e um mundo espiritual que não era só eu caço, eu como. Era eu caço, eu sinto, eu celebro. Mas o choque real vem quando você compara essa arte com a arte rupestre de outras partes do mundo, até mesmo da Europa. A arte de capivara é frequentemente mais estilizada, mais abstrata e, em muitos casos, mais antiga. Porque isso é um crime. Porque a negação dessas datas e a desqualificação do trabalho da Nied Guidon não foi só um erro. Foi um esforço coordenado para manter o status quo do conhecimento. Se você aceita 32 mil anos no Piauí, você precisa responder: como eles chegaram lá? A resposta mais provável: navegação costeira. Isso significa que esses primeiros migrantes não vieram a pé pelo gelo, mas talvez de barco, seguindo a costa do Pacífico ou do Atlântico, muito antes do que imaginávamos. E isso exige um nível de tecnologia e capacidade de adaptação que destrói a imagem de homem primitivo que a gente tem na cabeça. Imagina se, em vez de ser o Novo México, o Piauí se tornasse o ponto zero da história humana nas Américas. O Brasil, de repente, teria o centro de pesquisa mais importante do mundo. O impacto na autoestima científica e cultural do país seria gigantesco. E é aí que entra o gatilho emocional da história. Nied Guidon não só encontrou pedras e desenhos. Ela encontrou o DNA dos primeiros americanos. Em 1999, no sítio arqueológico de Lagoa Santa, em Minas Gerais, foi encontrado o crânio de uma mulher que ficou conhecida como Luzia. Luzia, com cerca de 11.500 anos, tinha traços que lembravam populações africanas e australianas, e não os traços mongoloides esperados dos migrantes de Bering. Luzia e os achados do Piauí começaram a se encaixar como peças de um quebra-cabeça explosivo. O quebra-cabeça dizia: os primeiros americanos não eram um grupo homogêneo de caçadores de Bering. Eram várias levas de migração de origens diferentes, chegando em tempos diferentes. E uma dessas levas, a mais antiga, parece ter se estabelecido primeiro no Nordeste brasileiro. Mas, voltando ao Piauí, a Batalha de Nied não era só contra cientistas céticos. Era contra o descaso do próprio Brasil. Você tem um patrimônio mundial que é a chave para a história humana, certo?
Onde você espera que ele esteja? Em um laboratório de ponta, com segurança máxima e financiamento ilimitado. Onde ele realmente está? Em um parque que passa por crises de financiamento anuais, com vigilância precária e que corre o risco constante de ser engolido pelo fogo e pela seca. Em 2016, a situação ficou insustentável. O governo cortou a verba de manutenção do parque. Os funcionários foram demitidos. Os sítios arqueológicos, que deveriam ser santuários, ficaram vulneráveis. Isso é um crime de negligência histórica. É como ter a Mona Lisa jogada no quintal, pegando sol e chuva, porque ninguém quer pagar a conta da moldura. Pensa no paradoxo. A comunidade científica internacional, liderada por figuras como o falecido Paul Martin, que era um defensor fervoroso da teoria Clovis First, gastava energia e milhões para refutar Nied, enquanto o próprio governo brasileiro deixava a descoberta morrer de inanição. É o Brasil sabotando a si mesmo, saca? E essa sabotagem tem um preço: o roubo de artefatos, a degradação das pinturas. As inscrições rupestres não são tinta acrílica. Elas são feitas com pigmentos minerais. A ação do tempo, da umidade e principalmente do toque humano e do vandalismo é irreversível. Cada pintura que se apaga é uma página da nossa história que é arrancada para sempre. E a gente tá falando de 12.000 anos de história. Vamos mergulhar nos detalhes mais chocantes que essas paredes escondem. Se você olhar de perto as gravuras, principalmente no sítio do meio, você começa a ver padrões que desafiam a lógica da época. Os desenhos não são aleatórios. Eles seguem uma lógica de composição, de perspectiva. Isso não é arte primitiva. Isso é arte ancestral, com uma complexidade narrativa absurda. Desenhos que parecem representar o céu noturno. Mapas estelares. Ninguém pode confirmar com 100% de certeza, mas a precisão geométrica de certas figuras sugere que esses povos não estavam apenas preocupados em caçar. Eles estavam olhando para as estrelas e tentando entender o universo. Imagina se o que parecia ser uma dança ritualística era, na verdade, um registro de um evento astronômico crucial. E tem o mistério das figuras fálicas. Sim, há muitos desenhos que mostram a atividade sexual, mas não de forma pornográfica, e sim ritualística. Isso sugere uma sociedade que integrava a sexualidade com a fertilidade, com a religião, de uma forma muito mais aberta e menos tabu do que as sociedades que vieram depois. O que a arqueologia tradicional muitas vezes faz? Ela pega o que cabe na sua teoria. O que não cabe, ela ignora ou rebaixa o valor. O Piauí não coube. A grande revelação, o maior soco no estômago, é que o Brasil não só abrigou os primeiros americanos, mas abrigou uma cultura de vanguarda. A negação da idade dos artefatos do Piauí permitiu que os grandes museus e centros de pesquisa continuassem a focar suas energias e seus milhões de dólares nos sítios de Clovis, nos Estados Unidos. Isso manteve o eixo do conhecimento histórico centrado no norte. E o que acontece quando o centro do conhecimento está lá?
Eles decidem o que é importante. Eles decidem o que entra nos livros didáticos. Se a verdade do Piauí fosse plenamente aceita, o Brasil se tornaria um polo de atração para arqueólogos e historiadores do mundo inteiro, forçando o investimento maciço em pesquisa e preservação aqui. Mas isso não aconteceu. Por quê? Porque a verdade é cara. A verdade exige que você admita que estava errado por 50 anos. A verdade exige que você mude a forma como você financia a ciência. E a verdade, nesse caso, dá poder a um país que historicamente tem sido visto como coadjuvante na história global. É mais fácil e muito mais cômodo para a elite acadêmica global dizer que as fogueiras de 32 mil anos foram acesas por um raio e que as ferramentas foram quebradas pela queda de pedras, de que aceitar que o índio brasileiro chegou primeiro. E o que isso tem a ver com a sua vida hoje, sentado aí assistindo a isso? Tudo. Essa história é o exemplo perfeito de como a narrativa histórica é usada como ferramenta de poder. O que você aprende na escola não é a verdade absoluta, é a versão da história que foi mais conveniente para quem estava no comando. E se eles podem esconder 12 mil anos de história debaixo do tapete, o que mais eles estão escondendo sobre o presente? Pensa na persistência da Niede Guidon. Ela passou mais de 40 anos lutando contra o ceticismo, o descaso e o ataque pessoal. Ela não estava lutando por fama ou dinheiro. Ela estava lutando pela dignidade da ciência brasileira e pela memória desses povos ancestrais. E o que a gente vê hoje? A Serra da Capivara continua lá, lindíssima, mas ameaçada. As pinturas continuam a nos contar histórias de caçadas, de rituais, de vida. E a cada ano, o risco de perdermos esse patrimônio aumenta. A ironia final é que a maior prova de que os primeiros americanos estavam no Brasil não está em um museu de vidro climatizado. Está exposta ao sol e à chuva, em um parque que precisa de esmolas para sobreviver. Esse é o nosso crime. O crime de deixar a verdade se apagar. A história que o Piauí nos conta é a de um povo resiliente, inteligente, que dominou um território vasto e complexo. Eles não eram apenas sobreviventes, eram artistas, astrônomos e contadores de histórias. E eles estavam aqui muito antes de qualquer um imaginar. A questão é, por que demoramos tanto para aceitar o óbvio? O que nos impede de abraçar a ideia de que a América foi descoberta por múltiplas vias e que o Brasil foi um ponto de chegada crucial e não apenas um apêndice da história do Novo Mundo? Talvez seja porque essa verdade nos obriga a confrontar a nossa própria preguiça mental e a dependência que temos das narrativas importadas. Niede Guidon pagou um preço alto por essa verdade, gastando sua vida na luta contra o descaso. Os cientistas que a atacaram, em sua maioria, já morreram ou se aposentaram, mas a teoria Clovis First, embora ferida de morte, ainda resiste em muitos livros didáticos. O Piauí é a prova de que a história é uma arma e a omissão é um assassinato lento. E agora, a pergunta que não quer calar: se a arqueologia brasileira conseguiu provar que a história das Américas está errada,
por que a gente ainda permite que a Serra da Capivara seja tratada como um parente pobre, à beira do colapso financeiro. Por que o Brasil prefere ignorar? Eu quero saber. Você acha que a negação dos achados do Piauí é puramente científica ou há um interesse geopolítico em manter o centro da história americana fora do Brasil? E se você gostou dessa dose de história que ninguém te contou, não se esquece de se inscrever no canal. No próximo vídeo, a gente vai mergulhar em um mistério que aconteceu no coração de São Paulo, o caso do edifício Joelma, o incêndio que não foi acidente e as almas que ficaram presas na estrutura. Você não vai querer perder essa história. Falou. Falou.